Se você está pensando em criar uma holding para organizar o seu patrimônio ou realizar o planejamento sucessório da sua família, saiba que muitos erros podem ser cometidos ao fazer este processo e que no futuro podem custar muito caro. O meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado especializado em planejamento patrimonial e sucessório. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre esses erros mais comuns que as pessoas cometem quando vão criar uma holding e também como escapar dessas armadilhas. As holdings são ferramentas poderosas para organizar os bens, reduzir a carga tributária e também proteger o patrimônio da família e das empresas. Contudo, quando as pessoas vão constituir esse sistema, requer o cuidado com muitos detalhes. Porque se a holding não for constituída de forma correta, no futuro ela pode gerar muitos problemas legais e financeiros que podem comprometer, enfim, todo o seu patrimônio e toda essa organização que foi criada. Eu tenho visto muito pela internet uma certa banalização, uma simplificação de uma holding como se fosse um sistema, uma criação muito simples que qualquer pessoa baixa um modelinho da internet e ali sai colocando o seu patrimônio por um valor ínfimo, enfim, uma certa, vamos dizer assim, despreocupação como se aquilo fosse algo muito simples que você mesmo em casa pode colocar o seu patrimônio, levar na junta comercial. E aqui que é o grande problema que começa. As pessoas mesmo que querem colocar o seu patrimônio dentro do sistema, não dando a devida importância e a preocupação que precisa ter com tudo isso desde o nascedouro, desde o momento em que você decide fazer uma holding e sim, na busca das melhores ferramentas, dos melhores profissionais. Então, nunca banalizar, entender que a holding é algo muito importante onde você vai colocar o seu patrimônio e precisa então ter todo o cuidado com a constituição do sistema. O primeiro erro é não ter a clareza de qual o objetivo desta holding. Isso pode ser inclusive fatal para o próprio sistema. As pessoas muitas vezes saem simplesmente abrindo um CNPJ e colocando bens lá para dentro, colocando dinheiro, colocando imóveis. E isso realmente pode trazer muitos riscos para a família. Ter a clareza do tipo de holding que você vai abrir. Eu vou te dar um exemplo. Se a sua holding for voltada para o planejamento sucessório, a preservação dos bens, a organização da sucessão para os seus herdeiros, você precisa ter um foco diferenciado, por exemplo, de uma holding voltada para empresários, onde quer organizar toda aquela questão empresarial entre sócios. Então, você precisa entender, é patrimonial? Quero evitar o inventário, organizar a sucessão? Muito bem, você vai então constituir um sistema com estes objetivos, colocar a estratégia que vai evitar o processo do inventário, pagar menos impostos. Agora, se você tem uma holding empresarial, o foco é organizar as empresas, é controlar os seus negócios, essa relação com os sócios e também evitar o inventário, então você vai ter um foco voltado para as atividades, entendeu? Olha só quanta diferença nós podemos ter entre uma holding patrimonial e uma holding empresarial. Sem falar que existem muitas outras atividades, muitos outros negócios. Por exemplo, atividades rurais, onde a família quer preservar o legado, aquela atividade rural que vem já de geração para geração. Você precisa ter uma governança familiar estruturada para que este negócio se perpetue na sua família. Então já é outro tipo de holding. E mais, você pode simplesmente criar uma holding para colocar ali ativos. Você compra ações na bolsa, você coloca valores para investimentos. Enfim, uma infinidade de holdings que a família pode ter, mas que isso vai depender muito da realidade familiar ou empresarial. Então, ter essa clareza do tipo de holding, os objetivos, qual a estratégia que você quer utilizar aqui, é o grande diferencial que pode evitar que você tenha problemas e que essa holding ela vai ter uma eficácia desejada. Ela vai cumprir com aqueles desejos, com o objetivo que a família traçou no momento que se decidiu para constituir esse sistema, para que no futuro, inclusive, não traga problemas ou até coloque todo o patrimônio da família em risco. Outro grande erro que as famílias cometem é a questão tributária. A falta de estratégias
e objetivos tributários dentro da constituição de uma holding. Eu vou te dar um exemplo. Existem impostos que são pagos para constituir uma holding e existem outros que são imunes à constituição do sistema. Agora, é certo que você não sabe quais são eles e você precisa ter este assessoramento, um direcionamento para que essa questão tributária, que é uma das mais importantes dentro da holding, ela tenha essa estratégia correta. Eu vou te dar aqui um exemplo bem concreto disso. Na holding, nós temos a imunidade tributária do ITBI. Portanto, quando você vai constituir uma holding, você não paga este imposto. Só que você precisa buscar certidão de imunidade, você precisa consolidar essa imunidade dentro da holding. Só que nós nos deparamos com uma situação meio complexa, que é a questão dos municípios que cobram o ITBI de forma indevida. E aí, como é que você vai lidar com essa situação? Você tem um assessoramento, você vai pessoalmente lá? Portanto, ter essa estratégia de que forma você vai lidar com prefeituras que cobram o ITBI é algo importantíssimo e define os rumos da sua holding. E agora, você sabe que precisa pagar o ITCMD dentro da holding? Pois é. Qual o valor do ITCMD? Qual a base de cálculo? De que forma você vai calcular o imposto e recolher o imposto que realmente é devido? Então são situações complexas e que demandam um assessoramento, um conhecimento jurídico profundo para que você tenha uma estratégia tributária que realmente funcione. Outro erro muito comum nas holdings é a falta de um acordo de sócios, ou até mesmo a falta de um bom acordo de sócios, porque não basta que você constitua a minuta do acordo de sócios, mas você precisa colocar dentro deste instrumento importantíssimo aquelas regras internas da família que está constituindo o sistema. Muitas vezes as famílias fazem uma holding e não se preocupam com o dia de amanhã, a organização, a gestão, quem será o responsável em administrar, em cuidar. Na falta dos pais, quem que vai cuidar, quem que vai administrar. São vários detalhes que nós colocamos dentro do acordo de sócios e que podem pacificar a holding, podem pacificar o ambiente familiar e deixar você muito mais tranquilo, sabendo que aquelas regras que você colocou dentro da holding, elas vão ser cumpridas e quem que será o responsável por fazer isso realmente acontecer. Portanto, a falta de um instrumento como o acordo de sócios, muitas vezes é o que impede com que a sua holding funcione de maneira adequada. E por fim, não se esqueça que para ter a sua holding você precisa contar com um profissional capacitado, que conheça bastante de direito societário, direito empresarial, também de direito de família, questões sucessórias, questões hereditárias. Portanto, você precisa buscar um assessoramento para que todos estes erros que eu falei anteriormente não aconteçam no seu planejamento patrimonial. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos, deixa o seu comentário aqui e se inscreva no nosso canal para que você possa receber outros vídeos como esse e outras dicas importantes, tá bom? Até o próximo vídeo.